Olá, querido estudante da terceira fase da educação de jovens e adultos. Tudo bem com você? Eu sou a professora Rosilene Moraes. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a função social dos textos. Então, vamos para a nossa hora de aprender? Você sabia que a leitura é parte fundamental do nosso aprendizado? Ela nos leva a viajar no mundo mágico, um mundo imaginário cheio de possibilidades. Muitas vezes acabamos nos perdendo neste mundo em meio a tantas histórias que lemos e ouvimos. Por onde andamos, nos deparamos com diversos textos escritos e orais. E dentro dessa infinidade de textos será a nossa aula. Hoje iremos ampliar nosso conhecimento sobre os mais diversos gêneros de textos e a função de cada um deles no nosso cotidiano. Os textos eles podem ser escritos de diversas formas. Encontramos textos curtos, textos longos, textos com uma linguagem formal, uma linguagem informal, mais descontraída, textos que apresentam despedidas, parte da história. Os textos podem ser escritos de diversas formas. Encontramos textos curtos, textos longos, textos com linguagem formal, com uma linguagem informal, mais descontraída, textos que apresentam despedidas, textos no qual o narrador faz parte da história, textos que falam de amor e uma infinidade deles. Agora, vamos pensar em uma situação do cotidiano, no qual podemos deparar com o texto e muitas vezes nem prestamos atenção. Imagine, por exemplo, que você está em casa assim estudando, fazendo suas atividades da escola, quando de repente bate uma fome, e dá aquela vontade de comer aquele bolo de chocolate, mas você não sabe fazer um bolo de chocolate, que nem eu. Aí rapidamente você se lembra que pode usar uma receita. Isso mesmo, uma receita culinária. A receita é um gênero textual que nos ensina a preparar algo ou alguma coisa. Podem ser alimentos dos mais variados tipos, doces, gelados, salgados, quentes. Que tal uma receita agora de bolo de chocolate? Então, vamos observar a estrutura de uma receita? Acompanhe comigo em tela. A receita culinária é dividida em duas partes: ingredientes e modo de preparo. Na parte de ingredientes estão os itens necessários para fazer o alimento. Junto dos itens estão as quantidades de cada um deles. Por exemplo, uma xícara de leite. No modo de preparo estão as instruções de como fazer essa receita culinária. Estas instruções são escritas uma a uma, como se fossem passos para seguir para fazer a receita. É muito importante que no modo de preparo o texto seja simples e objetivo, para aquela pessoa que for fazer a receita culinária e consiga entender o que precisa ser feito. E que tal aprender esta receita de bolo de chocolate? Vamos lá! Ingredientes: uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de óleo,
2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de chocolate ou achocolatado, 1 xícara de chá de açúcar, 2 ovos, 1 colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo: bata no liquidificador os ovos por 5 minutos. Depois, acrescente aos poucos os demais ingredientes, exceto o fermento. Em seguida, depois de bater, acrescente então o fermento. Coloque uma forma média untada e enfarinhada. Leve para assar em forno médio pré-aquecido por 45 minutos ou até dourar. Agora, vamos imaginar que você está em casa e que precisou usar uma lanterna, mas percebeu que não havia lanterna. Porém, lembrou-se que o seu vizinho tem uma e que poderia ir até ele para emprestá-la. E aí você pensa, bom, preciso avisar minha mãe. Vou ali rapidinho. Então, faz a escrita de um texto curto avisando onde você foi e o que foi fazer. E que texto curto é esse? Isso! Chamamos esse texto de bilhete. O bilhete tem a intenção, a função de comunicar ou de avisar algo. Os bilhetes são mensagens simples, escritos de forma clara e rápida em um pequeno papel, e são usados como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno aviso, um pedido, um convite ou um lembrete. Por serem simples e breves, os bilhetes não têm regras para serem escritos. Cada pessoa escreve de acordo com a sua ideia. Vejamos um bilhete. Mamãe, estou indo à casa do vizinho. Preciso emprestar uma lanterna. Volto já já. Assinado Tainá, 16 de junho de 2022. Vejamos outra situação. Você fez exame de sangue e descobriu que está precisando repor vitaminas. Aí você vai à farmácia e compra os remédios solicitados pelo médico. E como saber as quantidades diárias de vitamina que você deve tomar? Bom, isso só consultando uma bula. Este texto que você está vendo é a bula. A bula é um texto impresso que acompanha um medicamento. Este documento reúne informações essenciais para o uso de determinado medicamento e serve para obter informações e orientações necessárias para um tratamento eficaz. É importante ressaltar que na bula de remédio, as informações contidas são determinadas por órgãos ligados ao Ministério da Saúde. Outro tipo de texto é o manual de instrução. O manual de instrução é um gênero textual que tem a função social de apresentar, ensinar a montar, operar, armazenar e conservar um equipamento, por exemplo. Quando compramos algo e há necessidade de montá-lo, como fazemos? Olhamos o manual de instrução. O manual de instruções serve para apresentar regras de jogos, como nos jogos de tabuleiro, por exemplo, o jogo de dama, xadrez, entre outros. Aqui temos um manual que nos ensina como montar uma cadeira. Agora, vamos prosseguir para ver outro tipo de texto. Veja este outro gênero textual. Ele faz parte do dia a dia das pessoas, ou de forma impressa ou de forma online e ainda de forma televisiva. Já sabe que gênero textual é este? Isso mesmo, é uma notícia.
A função da notícia é informar fatos atuais e de interesse social, como é o caso dessa manchete aqui. Manaus dá largada na vacinação da Covid. Essa notícia mostra o início da vacinação contra a Covid na cidade de Manaus. Na imagem temos a primeira pessoa vacinada no Amazonas. É a indígena Wanda Ortega, uma técnica de enfermagem que muito fez pelos indígenas aqui em Manaus durante a pandemia. E não esqueça, a notícia é um texto narrativo e informativo, pois relata um fato que transmite informações sobre determinado tema. E vamos para o próximo texto? Você conhece esse texto? Com certeza que sim! Quem aqui já fez aniversário e teve que elaborar um convite? Isso! Esse texto é um convite. O convite tem a função de chamar a presença de alguém. É um texto usado para convidar pessoas para uma festa, reunião, eventos ou acontecimentos. O convite pode ser escrito e repassado de várias formas, em folhas de papel, pelo computador, por e-mail, hoje até pelo celular. E esse texto aqui, você conhece? Ele é muito usado em aulas, em memes pela internet, em jornais, entre outros. Este texto aqui é uma tirinha. Você se lembra das características da tirinha? Isso mesmo, a tirinha é um texto curto, com poucos quadrinhos, uma pequena fala, às vezes somente com imagens. As tirinhas geralmente trazem humor, contam uma história. Porém, em muitos casos, têm propósitos adicionais, como a crítica social, por exemplo. E, para finalizar, os gêneros textuais estudados na aula de hoje, temos a carta. A carta é um tipo de texto utilizado pelas pessoas com o objetivo de se corresponderem, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Apesar da tecnologia, das mensagens de textos e dos e-mails, a carta ainda continua sendo um instrumento de comunicação de grande utilidade. Veja o exemplo. Manaus, 13 de junho de 2022. Querida Tainá, estou com saudades das nossas conversas. Aqui em Manaus, tudo bem. Meu curso termina em poucos meses. Logo voltarei para nossa cidade natal e poderemos conversar muito. Gostaria de saber como estão todos de sua família e o que tem feito de bom. Não deixe de escrever, contando as novidades. Beijos, NASA. Normalmente, a carta é composta de local e data, saudação, conteúdo, despedida e assinatura. Será que todos estes textos querem transmitir ao leitor a mesma ideia, a mesma função, a mesma intenção? Ou será que cada texto possui uma intencionalidade? Como falamos no início da aula, os textos possuem uma função social, uma intencionalidade e dependem da mensagem que o emissor quer passar. E é aí que temos que perceber qual a sua função, qual a sua intenção. O texto pode ter diversas funções, pode ter a finalidade de informar, de convencer, de entreter, de chamar a atenção e até de levar a uma reflexão. Os textos fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes nem percebemos que eles estão lá, mas se tivermos um pouquinho mais de atenção,
vamos verificar a presença deles em todos os nossos momentos. E por falar em momentos, agora chegou aquele momento de partilharmos mais sabedoria. Chegou a nossa hora da atividade. Atividade 1. Analise o bilhete abaixo e marque um X na função social que o texto representa. Tainá, saí com minha sobrinha para visitar um parente. Volto na hora do almoço. Abraços, Marina, 23/6/2022. Vamos aí ver as nossas alternativas. Alternativa A. Este texto, ele tem a função de comunicar? Alternativa B. Tem a função de avisar? Alternativa C. Tem a função de instrucionar. Tempo na tela. Marque uma das alternativas. Gabarito da atividade 1. Vamos para a correção da nossa primeira atividade. Depois de analisar o bilhete, qual é a função deste texto? Qual alternativa você marcou? Este bilhete tem a função de comunicar algo, de avisar alguma coisa. No caso, Marina avisa a Tainá sobre a saída dela. Logo, vamos marcar duas alternativas aí, letra A e letra B. Atividade 2. Analise a bula abaixo e marque um X na função social que o texto representa. Veja que aqui temos uma bula do medicamento chamado paracetamol. Agora, vamos para as alternativas sobre este texto. Alternativa A. A função dele é instruir e informar. Alternativa B. Ou seria instruir e divertir. Alternativa C. Instruir e partilhar um sentimento. Alternativa D. Instruir e divulgar algo. Tempo na tela, marque uma das alternativas. Correção da atividade 2. Ao analisar a bula de medicamento, podemos dizer que a função deste texto é
instruir e informar sobre algo. A alternativa correta é a letra A. Agora, vamos lembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos nessa aula de hoje. Chegou a nossa hora da revisão. Hoje você teve a oportunidade de aprender sobre a função social de alguns textos que usamos em nosso cotidiano. Conhecemos a receita, o bilhete, a bula, o manual de instrução, a notícia, o convite, a tirinha e a carta. Vimos que, dependendo da ocasião e do objetivo do emissor, podemos usar um gênero textual adequado para cada situação. E como fazer para dominar tantos gêneros diferentes? A dica é leitura. Leia sempre, leia muito. A leitura abre novos caminhos e muitas oportunidades. Então, vamos finalizar nossa aula de hoje. Você pode rever esta e outras aulas em nosso canal no YouTube. Pode nos seguir também no Instagram e no Facebook. Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!